Olá, tudo bem? Segundo a Bíblia, a Palavra de Deus, toda essa rebelião que existe hoje na Terra, todo esse conflito, contenda, guerras, tudo isso começou no céu. Não é fácil da gente entender como foi começar tudo isso em um lugar perfeito. E também começou com um anjo que foi criado perfeito. Embora a gente não tenha muito entendimento, mas podemos deduzir algumas coisas. Então se pode deduzir que tudo isso aconteceu por causa do livre-arbítrio. Porque os anjos, eles poderiam escolher. Mas para que os anjos tivessem livre-arbítrio, para que eles pudessem escolher, deveria ter regras. Se não houvesse nenhuma regra, se não houvesse nenhuma restrição, então não teria como ter rebelião. Então a gente entende que o anjo que rebelou contra Deus, ele quebrou os mandamentos de Deus. Mas que mandamentos que esse anjo pode ter quebrado? Segundo o livro de Isaías, no capítulo 14, a partir do verso 12, aqui fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, o que debilitava as nações. É evidente que aqui está falando de Satanás, porque ele foi lançado por terra. É o mesmo que fala em Apocalipse no capítulo 12, no verso 9. Lá fala que a antiga serpente, o dragão, Satanás foi lançado por terra. Então que fala que ele caiu por terra. E fala no verso 13: tu dizias o teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse anjo, ele cobiçou ser igual a Deus. Então, sem dúvida, esse foi um mandamento que foi quebrado. Porque o mandamento diz não cobiçarás. Então ele quebrou esse mandamento. E quando fala que ele queria ser igual a Deus, então dá para a gente entender que ele também quebrou o mandamento que fala que não terá outros deuses diante de mim. Porque ele mesmo, ele quis ser o próprio Deus. Ele não respeitou a autoridade de Deus na sua mente, no seu coração. Por isso ele foi expulso do céu. Agora, quando hoje aqui na terra estão falando que os mandamentos foram quebrados, não existe mais lei, a quem interessa tudo isso? Se a gente parar para pensar, se não existir mais lei, então não existirá mais pecado, nesse caso, todo mundo pode reivindicar a sua salvação, inclusive o ímpio. Então, segundo a Bíblia, existe o ímpio e existe o justo. Mas se não existe lei, se a lei foi quebrada quando Jesus morreu na cruz, se ele aboliu a lei, não existe mais a lei, então não pode haver distinção entre o justo e o ímpio. E não pode também haver julgamento. Nesse caso, todas as pessoas do mundo, tanto o justo quanto o ímpio, principalmente nesse caso, até mesmo o ímpio, ele pode reivindicar a sua salvação. Então será salvo tanto o justo quanto o ímpio será salvo. E nesse caso também, o próprio Satanás pode reivindicar a sua salvação. Porque se a lei foi quebrada, então ele pode, sem dúvida nenhuma, reivindicar a sua salvação. Então essa história que não tem lei, tudo indica que isso é uma estratégia que o inimigo tem. Enquanto o homem estiver desobedecendo a Deus, quebrando suas leis, Jesus não volta. E ele vai ter mais tempo ainda para enganar mais a humanidade. Por isso que na Bíblia fala, no Apocalipse no capítulo 12, no verso 17, que o dragão irou-se e foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus. Então ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque isso interessa para ele. Interessa para ele que a lei seja abolida. Por isso ele vai fazer de tudo para que as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, para que eles enfraqueçam nessa sua decisão de ser fiel a Deus.
Quando a gente vê tantas pessoas falando que o mandamento foi quebrado, quando a gente vê um pastor numa igreja grande gritando que o mandamento foi quebrado e as pessoas aplaudindo, é uma coisa que assusta muito. Então é algo que, sem dúvida nenhuma, pertence àquele que quebrou os mandamentos. E pertence àquele também que é o pai da mentira. A Bíblia fala que ele foi homicida de Deus de princípio. Ou seja, ele está por trás de tudo isso. Está por trás dessa grande rebelião. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. A quem está beneficiando essa história que a lei de Deus foi quebrada? Está beneficiando a Deus ou está beneficiando o diabo? É algo para nós pararmos para pensar.